bom dia a todas e todos aqui presentes. Acho que antes de entrar aqui no tema da minha fala, que é advocacia no PPS, eu preciso falar que eu estou realmente muito feliz e satisfeita, né, de ver esse evento ser realizado, porque nós tomamos posse na comissão em agosto do ano passado e desde então esse evento veio sendo programado para acontecer. Né? Então, dentre tantas questões, como a Elaine falou, é gratificante, porque eventos como esse fazem com que a gente possa compartilhar conhecimento. E mais do que isso, que a gente possa se aproximar a outras pessoas que atuam em áreas análogas ou diferentes da nossa, para podermos crescer juntos. Então, eu estou realmente muito feliz. Preciso cumprimentar todos aqui que confiaram na realização do evento. A minha prezada geral, Elaine, por ter confiado também na criação da comissão e a todos os membros da comissão, que se dedicam a todos os projetos nesse tão curto tempo, mas que já aconteceram, todo mundo empenhado, participando. Então, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Então, estamos juntos caminhando aí para fortalecer a nossa comissão na área de planejamento patrimonial e sucessório. Então, realmente, sejam bem-vindos, tá? E aproveitem esse dia, porque aí temos muitas palestras. Quero agradecer aos palestrantes também, alguns já estão presentes, né? A Ana Luísa Nevares, que também, obviamente, foi minha professora. O Jonatas Albino, enfim, a Fernanda Leitão, a Bebel Montenegro, que já está aqui com a gente também. E sem deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores que permitiram, né, que esse evento fosse feito com tantos detalhes. Nós somos uma associação, então, assim, isso aqui não tem fins lucrativos, né? Então, a gente conta realmente com pessoas que apostam e acreditam na difusão do conhecimento. Então, muito obrigada a todos. A minha fala vai ser breve, porque eu quero deixar bastante tempo, né, para a Ana Luísa falar sobre um tema que nos aflige, aí, que é a sucessão internacional. E o tema que ficou a mim dedicado é a advocacia no PPS, justamente por ter toda essa conexão com a ABA. Né? A ABA é uma associação que ela preza pelo networking, pelo fortalecimento da advocacia quanto comunidade, né? E não pelo crescimento isolado de cada advogado. E o que eu posso falar para vocês sobre a minha pouca experiência, não tão vasta, né, sobre o planejamento sucessório e patrimonial, é que não existe mágica, não existe solução perfeita, não existe fugir todas as questões que a gente precisa até então observar. Né? É a tributação, é lá o Código Civil na parte da legítima. Então, o planejamento patrimonial e sucessório, enquanto nós profissionais da advocacia, eu acredito que ele tenha que ser visto com muita responsabilidade e compromisso. Sempre lembrando que nós somos os profissionais do direito. É claro que nós temos os nossos clientes com os anseios dele, mas quem nunca recebeu um cliente querendo fazer uma holding, não um planejamento, né? Sem saber exatamente nem o que significava ou se aquilo era adequado para a situação dele. Nada contra as holdings, é um instrumento maravilhoso, como toda estrutura societária pode ser, mas não é um milagre para tudo e nem é uma solução, uma receita de bolo pronta. Então, a gente precisa entender, né, que no planejamento patrimonial e sucessório a gente fala de diversas frentes. Né? Nós falamos sobre questões tributárias, questões imobiliárias, questões sucessórias, e por aí vai. Questões de direito de família. Né? E precisamos ter responsabilidade quando, então, orientamos esses clientes. Entender realmente o que significa, o que eles querem. Né? Não tem muito tempo que eu recebi um cliente, né, que queria fazer, enfim, até uma parceria. E ele falou assim: Carla, eu vou te mandar todos os documentos da família. Você faz uma proposta e me fala como é que isso vai acontecer. Até a Roberta está em parceria comigo nesse caso, o Pedro também, que é meu sócio aqui, e meu marido. E eu brinquei e falei assim, bom, as famílias não são feitas de papéis, né? Assim, eu vou olhar o que você me mandou, mas será que a gente consegue sugerir e montar um planejamento com base no imposto de renda, no balanço daquelas sociedades? Né? Eu acredito que não. Até porque a gente precisa entender qual é a funcionalidade daquela família, o que é planejamento para essa família, o que você busca. Né? Você busca um planejamento, que a gente fala muito do planejamento sucessório como a transferência dos bens em vida, né? Mas o planejamento patrimonial vai muito além disso. Às vezes você quer organizar a sua sucessão. Para naquele momento que ela aconteça, ela seja bem estruturada, evite conflitos como
a Fernanda falou, ou que a sua família, então, tenha liquidez para pagar aquele imposto, que vai ser um tema aí de um dos nossos painéis sobre seguro. Então, assim, o que essa família precisa? Se a gente está falando de uma sucessão empresarial, por exemplo, qual é o perfil dessa família? Será que esses integrantes dessa família, os filhos, estão preparados para seguir esse negócio? Não estão? Como é que é o perfil? Né? A gente, inclusive, passa até por uma questão maior, que é respeitar o perfil dos indivíduos. Hoje a sociedade mudou muito. Né? Você não precisa ter um filho que seja obrigado a seguir a advocacia porque eu sou advogada. Ele pode querer ser médico, artista, enfim, youtuber, sei lá, porque hoje em dia o youtuber, né, tá super na moda. Então, isso também ajuda, é importante que o advogado tenha essas habilidades para construir isso com o cliente. Então, olha, será que esse filho é realmente um sucessor? Que é o que a gente fala da diferença entre herdeiro e sucessor, né, dentro da ideia de que o herdeiro é aquela pessoa que recebe um patrimônio de forma passiva, né, nenhum problema, mas ele não está predisposto a seguir aquele negócio. Quando falamos de uma sucessão empresarial, que hoje é cada vez mais comum, porque vivemos num país que 90% das empresas, segundo o IBGE, são empresas familiares, esses filhos estão preparados para seguir esse negócio? Como é que funciona? Quem ali é realmente um sucessor? Né? Uma pessoa que vai desenvolver aquela atividade econômica, que vai fazer com que aquele patrimônio ativo continue a gerar frutos. Tem alguém preparado para isso? Vamos conversar sobre isso com a família também? Né, para que ninguém seja pego de surpresa, ou para que se entenda que, olha, esse aqui tem um perfil, ele vai gerir, sabe aquele filho que desde mais novo acorda cedo, assume os negócios do pai, o outro filho foi estudar fora, e cada um foi seguindo a sua vida? Então, qual é o papel desse filho? Esse filho tem um papel X de sucessor. Os outros são herdeiros, nenhum problema. Precisamos ter lá as regras de governança. Como é que a gente vai distribuir esses lucros? Como é que são as questões de prolabore? Como é que são as decisões? Então, eu acredito, né, que cada vez mais a advocacia exige de nós, além de conhecimento jurídico, porque isso é o básico. A gente precisa ter. Precisamos de outras habilidades, de escuta, de conversa, de entender, de sugerir e, muitas vezes, dizer não ao cliente. Olha, esse não é um caminho que eu oriento ou que eu acredito. Não somos reféns dos nossos clientes, né? Porque nós que temos o conhecimento técnico. E temos também responsabilidade dos planejamentos que nós criamos, né? Às vezes as pessoas falam, né? Será que se limita a uma transferência de cotas? Não, é muito mais do que isso. São pessoas que vão assumir posições naquela empresa, né? Será que também esse patriarca, ele quer transferir os bens em vida? Ele precisa fazer isso? Ele pode deixar organizado de uma outra forma, né? O que é para mim importante pode não ser para você, né? Então, assim, qual é a melhor eficiência nesse caso? E aí por aí vai, porque nós temos, enfim, um cenário imenso, né? Nós temos pessoas com a vida empresarial tumultuada e a vida pessoal, pessoas com famílias, né, recompostas, que é muito uma questão importante. Mas precisamos observar, sim, os limites da área legítima para que a gente não crie uma expectativa de que algo vai acontecer e, no momento da morte, aquilo ali tudo seja anulado. Então, temos uma responsabilidade nisso, né? E o planejamento, ele abrange muitos pontos, né? Eu botei aqui alguns desses pontos que possam ser... Tem também o planejamento existencial. E, mais do que isso, envolve competência em diversos ramos do direito. E será que sozinhos nós temos todas essas competências? Né? Eu tenho uma especialidade em direito das sucessões. Também atuo muito com direito societário, gosto muito. Foi até minha primeira especialização após a faculdade. Mas e o direito tributário? Mas e o direito imobiliário? Né? A regularização imobiliária é um grande planejamento, gente. E, assim, ele é tão mais simples de ser feito e as pessoas deixam. E, às vezes, você vai fazer um inventário, depois não consegue regularizar. Quem aqui nunca viu isso? Porque não averbou o divórcio, porque não registrou a escritura de compra e venda. Então, assim, o planejamento ele pode começar de uma forma simples. Ou ele pode ser, para aquela família, algo muito mais fácil de ser implementado. Uma doação, um testamento, enfim. Ou ele pode se complementar. Então, para isso, eu digo o seguinte, eu pelo menos penso que a gente não consegue ser expert em todas essas áreas. Então, precisamos nos conectar
né, com profissionais de outras áreas, um contador, um advogado tributarista, enfim, outro advogado da sua área, porque mais pessoas pensando sobre um caso podem te dar luz. E para isso também que a gente está fazendo esse seminário. Para que a gente possa se conectar nesse sentido, porque aqui estamos com diversos profissionais que eu tenho certeza que têm, né, interesse nessa área, mas que têm diversas especialidades diferentes. Assim como os nossos próprios palestrantes, né, que são da área securitária, são da área tributária, são da área sucessória, né, são da área do direito cartorário. Então, isso é muito importante, construir as pontes, né? Porque eu falo, o planejamento é uma construção, é tijolo por tijolo, é ponto por ponto, né? Se você, então, vai montar uma sociedade para alguma finalidade, né, uma sociedade empresária, esse contrato social também é uma construção, os efeitos. Então, você fez o planejamento, acabou. E a parte tributária? Como é que você vai fazer o imposto de renda do seu cliente para que fique tudo redondo, né, para que haja essa transmissão de bens? Você precisa de uma parceria de contabilidade. Então, precisamos caminhar juntos. E aí, por isso, eu vou mostrar aqui uma foto, né, que são dos meus sócios, o Guilherme e o Pedro. Eu sempre falo do Guilherme. Guilherme, hoje não ia passar, né? Que nós temos cada um a sua especialidade e caminhamos juntos para formar planejamentos, para fazer de diversas formas atuação na advocacia, né? Na crença de que não dá para a gente fazer aquilo que a gente não alcança, que precisamos reconhecer aquilo que a gente não tem especialidade, porque não tem como ter, e precisamos entregar um melhor planejamento para o nosso cliente, dentro da especialidade, com responsabilidade, né? Então, precisamos crescer juntos. E com isso eu encerro a minha fala, agradeço mais uma vez, né, a presença de vocês, espero que hoje seja um dia de muita construção, de muito crescimento. Eu estou super ansiosa, porque também pensei na programação para tirar as minhas dúvidas, né, obviamente, e acrescentar aí, né, a advocacia. E muito obrigada, né, pela paciência de vocês e pela oportunidade.